E a gente já começa ali fazendo uma pergunta bem sincera, viu? Você é mais otimista ou mais pessimista? Você costuma ver o copo mais cheio ou mais vazio? Participe pela hashtag Correspondente Médico e também faça a sua pergunta aqui para o nosso doutor Fernando Gomes. Bom dia, boa segunda-feira. Boa segunda-feira, Elisa. Bom dia a todos. Que venha a semana com toda a força que ela merece. Ou seja, otimista, já vimos aqui uma característica. Ou, às vezes, algumas pessoas dizem assim, puxa vida, segunda-feira, ai que coisa. Então, cada um tem um jeito de reagir. Como que é o seu jeito? Conta pra gente. Começamos então falando sobre otimismo e pessimismo. E trazendo uma marca que não tem como a gente não ficar angustiado, no mínimo. Porque o Brasil ultrapassou neste fim de semana a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. No mesmo momento, o país também chegou a 3 milhões de casos registrados. Tudo bem que nós também já temos ali mais de 2 milhões e 600 mil pessoas, 500 mil pessoas recuperadas da Covid, mas é um número muito alto de infectados e de pessoas que morreram. Com esses números, a Covid supera o número de doenças cardíacas e também de armas de fogo em níveis de letalidade, ou seja, pessoas que morreram por doenças cardíacas e arma de fogo. Doutor, diante desse grande número de mortos e também casos, como é que a gente explica esse sentimento de desânimo? A gente pode dizer que é uma espécie de um luto coletivo? Estamos todos com essa sensação de luto? Quando a gente tem acesso à informação, e é disso que a gente está falando, duas entradas acontecem dentro do nosso cérebro. A gente tem uma entrada objetiva, que acaba transportando para a gente as informações em termos numéricos. E até mesmo equivalência. Você imagina, aqui você falou que foram 100 mil mortos, a gente fez uma comparação com o número de mortos relacionados com doença do aparelho cardiovascular e também por ferimento por projétil de arma de fogo. Então, você trouxe para mim uma informação objetiva. O que acontece? No nosso cérebro, essa informação ela entra principalmente através do hemisfério esquerdo, onde a gente sabe que a linguagem foi desenvolvida. Então, o que é falado, o que é dito, o que é lido, faz sentido. Muitas vezes sem uma emoção. Na maior parte das pessoas, mesmo indivíduos que são canhotos e não são destros. A informação subjetiva, e aí você mostrou para mim uma ilustração com várias covas ali. Ela me passa a mesma informação, só que de uma maneira diferente, impactando muito mais o meu sistema límbico e o meu hemisfério cerebral direito, onde eu não tenho a linguagem relacionada com as letras e palavras tão desenvolvida, mas eu tenho outros elementos que acabam tendo um impacto no estado de espírito muito maior. Tanto é que a gente fala, o hemisfério direito ele tende a ser mais emocional. Na verdade, a correlação dele com o sistema límbico e com essa entrada sensorial, sim. Então, essas sensações subjetivas e esse medo, essa sensação fúnebre, essa sensação de luto coletivo, acaba fazendo muito sentido. Por sorte, a gente tem uma conexão que é feita naturalmente entre o hemisfério direito e esquerdo, através de uma estrutura chamada corpo caloso, que faz com que as informações tenham sentido e relevância emocional. E dependendo da forma que a pessoa lida com isso, a gente pode classificar ela como sendo otimista ou pessimista, também de acordo com a situação que a gente está falando. Bom, então, compreendendo aqui o que o senhor já nos explicou, então, quando a gente vê uma imagem por si só ou ouve números, a gente está ativando o lado esquerdo do cérebro, ou seja, sem muitas sensações ou sentimentos, porque é o direito que vai digerir isso, o que causa em mim, se essa imagem causa medo, causa alegria, é isso mais ou menos? É isso, o lado direito em associação com o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, a estrutura mais profunda relacionada com a memória, que vai me dar uma equivalência emocional para aquela informação. Porque se eu simplesmente falasse aqui números, sem trazer paralelos ou imagens, o nosso cérebro trabalha muito com imagens, talvez ficaria com uma equivalência emocional mais enfraquecida. E as pessoas não sentiriam a relevância de todo o problema. Por isso que é muito importante essa passagem de informação de uma forma conjugada, com os dois elementos ao mesmo tempo. Que interessante, hein? E tem gente que... E se você se identificar, participe, diga pela nossa hashtag Correspondente Médico. Tem gente que diz assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Então, eu não estou floreando a vida, eu estou sendo realista com aquilo que está ocorrendo. E quando a gente traz a informação de 100 mil mortos, é evidente que a gente não pode nem deve exigir de ninguém que seja otimista diante de 100 mil pessoas que deixaram de existir aqui no nosso país. Mas algumas pessoas têm uma tendência maior para o pessimismo ou não?
isso é algo que a pessoa já nasce sendo mais otimista ou menos? Sempre existe uma influência genética e uma influência do que foi que aconteceu durante o processo da infância, na consolidação e no desenvolvimento da mente e do cérebro daquela pessoa. Mas sempre também isso vai depender de acordo com a situação e relevância do momento. Então aqui a gente tem essa explicação do copo, que eu acho que as pessoas em casa podem tentar identificar em que momento estão ou se estão em algum momento, né? Então, de repente, aqui, ó, eu sou um copo meio cheio, então ele está feliz, porque ele está meio cheio. Vamos dizer aqui, meio cheio de líquido, porque ele também está meio cheio de ar, né? Tudo depende do ponto de vista. Puxa vida, verdade. Trouxeste agora mais um complicador aqui para o entendimento, hein, Fernando? Ou aqui, ó, eu sou um copo meio vazio e ele está chateado com isso, mas quando você olha o nível do conteúdo, é exatamente o mesmo. E o realista seria esse que está vendo que é metade de ar, metade de líquido e eu sou simplesmente um copo, independente do que tenha dentro de mim. O que eu quero dizer com isso, Elisa? O momento, ele faz com que a gente tenha que crescer para dentro do nosso próprio entendimento e do autoconhecimento, porque a situação, ela realmente não é simples, ela é nova, ela é diferente e muitas pessoas nunca vão vivenciar isso de uma forma semelhante. E você vai falando e eu já vou tendo aqui umas 50 perguntas na minha cabeça, mas o que eu quero saber é, isso aqui pode ser dividido em fases da vida, por exemplo? Eu vivi uma fase em que eu estive mais otimista, né? Vendo a vida de uma maneira melhor, acordando com aquela sensação de, puxa vida, mais um dia. Ou também já tive fases em que eu estava mais pessimista. O nosso cérebro pode oscilar também. Ele pode oscilar, é alguma coisa que a gente chama de um dinamismo emocional. As emoções, elas vêm e vão embora, né? Então, por exemplo, eu estou sentindo uma vontade muito grande de comer. Depois que você tem a refeição, essa sensação vai embora e você troca por uma sensação de plenitude. Isso é natural. E a mesma coisa pode ocorrer com nossa percepção quanto ao otimismo e quanto ao pessimismo. Às vezes você está muito otimista em relação a uma situação, tem um desfecho desfavorável e isso aqui muda. Ou então você está muito pessimista e as coisas não têm um desfecho tão negativo assim e você muda. Então é um verdadeiro balé que existe e quem aprende a surfar nessa onda, que acaba sendo chamado de vida, acaba tendo um desfecho melhor. Eu vou trazer aqui então um perfil de um ser humano. Quem nunca teve num grupo de amigos ou no grupo do trabalho, da família, alguém que qualquer coisa que você diga, a pessoa sempre leva pelo lado negativo. Então, está sempre trazendo uma visão mais pessimista. Aí eu lhe pergunto, doutor, essa visão mais pessimista, essa negatividade, também pode ser confundida, por exemplo, com um estágio de depressão ou com alguma doença? Ou seja, a pessoa consegue identificar dentro desse pessimismo que algo não vai bem? Quando a gente faz um paralelo com como a pessoa é no decorrer de toda a sua vida, fica mais simples a gente identificar problemas como, por exemplo, uma depressão que está se abrindo. Geralmente, o indivíduo com esse diagnóstico, ele vai ter algumas opções de escolha ou de interpretação da realidade e ela sempre tende a ser a pior possível. Com menos energia, com menos baixa estima, com baixa autoestima, vendo uma visão mais complicadora do problema do que uma solução. Então, pode ser, sim, um indício, e principalmente quando a gente compara o como usualmente a pessoa se manifesta. Agora, qualquer dificuldade, ela pode também representar uma oportunidade para a gente manifestar a nossa inteligência. O telão aqui está nos dizendo isso. Isso, ele fala isso com a gente. Então, vamos ver, um problema é essa bola, essa esfera roxa que está aí na nossa frente, né? Bom, podemos falar que isso aqui é a pandemia? É um problema? Pode trazer para a gente um pessimismo, porque a gente tem que entender que vamos ter que lidar com alguma coisa diferente e mais difícil do que o usual. Uma pessoa mais otimista pode entender isso como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade para rever valores, uma oportunidade para dar mais ênfase para os relacionamentos que de fato são importantes, porque a manifestação da nossa inteligência, ela só acontece quando a gente encara problemas e tenta solucionar. Sozinho, a gente não pode dizer que uma pessoa é inteligente ou não, e nem que o nosso cérebro está trabalhando a nosso favor ou não. E lembrando que, evidentemente, quem está sempre 100% nesse estágio aqui, a vida é linda, tudo é belo, nada me afeta, também tem de ter uma atenção. E eu até já trago aqui a pergunta do Marco Neto, que mandou pela hashtag correspondente médico, dizendo aqui, um otimista de Conselheiro Lafayette em Minas Gerais. O que ele diz? Sou otimista sempre. Sinto que esse otimismo gera energia extra para o enfrentamento do dia a dia. Isso tem comprovação científica? A gente sabe que quem tem um olhar diferente e favorável acaba trazendo para você resultados mais positivos. Quando a gente olha
Na medicina, o efeito placebo. Pessoas que acabam se entregando com muito mais fé, determinação e crença que aquilo vai dar certo, acabam experimentando precocemente os benefícios. Por quê? Porque a pessoa quer entender aqueles sinais, ela está aberta para entender aqueles sinais. Acaba sendo um truque da mente e isso pode ser favorável em algumas situações. Mas você falou muito bem, não é normal o indivíduo estar andando só nesse lado aqui, carregando um problema nas costas, ou então só aqui, ó, desfilando em cima da bola aí da oportunidade, como se tivesse tudo bem. Na verdade, o natural é a gente jogar horas de uma forma, hora de outra, e com isso, então, ter um desfecho na vida que seja o real, né? Com as suas felicidades, com as suas tristezas, sucessos e fracassos. E eu deixo aqui no ar uma sugestão para um próximo tema, numa próxima edição, falarmos sobre a tal lei da atração que dizem quanto mais você pensa, mais você pode atrair. Se eu ficar mentalizando palavras positivas, significa que isso vai acontecer. E já estou falando aqui, ó, para um neurocientista, hein? Um neurologista que um dia vai dizer para a gente se isso é real ou não. Mas vamos guardar ali na gaveta esse tema? Em breve a gente fala sobre isso, porque agora nós temos um outro tema aqui para a nossa conversa e trazendo o cenário de tristeza do Líbano, né? Que foi ali, está vivendo uma tragédia depois da explosão. Já está aparecendo aí para você o ex-presidente da República, Michel Temer, porque Temer aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e vai agora chefiar a comitiva do Brasil que vai ao Líbano. Essa missão brasileira vai levar medicamentos, mantimentos, né, comida para os libaneses e também outras doações para ajudar o país. A explosão de uma carga de nitrato de amônio no porto de Beirute foi na última terça e deixou 158 mortos, mais de 6 mil feridos, então é realmente uma tragédia para o povo libanês. Doutor, é possível que certos hábitos possam anestesiar a capacidade de uma pessoa de ser empática? E fazendo com que alguém se torne insensível, ou seja, já sofreu tanto, já passou por tantos problemas que passa a se demonstrar ali alheio ao sofrimento dos outros também? Quando o seu problema é maior, ou você julga ele como maior da outra pessoa, julgamento. Ou quando você experimenta um desafio muito grande que coloca toda a sua essência, a sua vida à prova, cheque, isso pode acontecer. Então você pode ter momentos que a empatia estaria presente, que você conseguiria entender como a outra pessoa se sente, até se colocar no lugar dela, o que é muito bom quando isso acontece, em termos de humanidade, mas a pessoa pode ter isso reduzido, sim. Principalmente porque se para ela for mais importante a manutenção da sua própria integridade psíquica, esse processo acaba acontecendo. Por isso que é tão importante todos nós entendermos a importância da saúde mental. E qual é a reação no cérebro de alguém que passou por uma explosão na sua cidade, muitas vezes perdeu algum parente, perdeu a sua casa, agora está vendo o país com uma série de protestos? Qual que é a importância para o cérebro desse ser humano saber que outros países, outras pessoas que nem falam a mesma língua, estão dispostos a te ajudar? Isso causa uma sensação boa para tentar diminuir um pouco a dor? Elisa, causa duas coisas, porque uma delas é você entender que se tem gente fora daquele meu circuito que precisa me ajudar, é porque tem uma relevância mundial muito grande. Então, isso pode traduzir, sim, em preocupação. Agora, quando a pessoa está sofrendo de fato, ao entender que vai vir essa ajuda, independente do caminho ou do propósito, sim, causa uma sensação de afago, uma sensação de bem-estar e um dinamismo para seguir em frente. Ou seja, eu tenho importância para o mundo está se importando com a gente, não estamos tão abandonados assim, diante de tanta tragédia e tristeza. Aliás, você já estava até vendo ali no telão, né, as imagens vão aparecer também aí para você, que depois da tragédia no Líbano, Beirute tem registrado uma série de protestos no sábado e também no domingo. O que os manifestantes fazem? Eles tentaram furar um bloqueio e invadir o parlamento libanês. Alguns entraram em gabinetes oficiais do governo e também da Associação Libanesa de Bancos. Além dos mortos e feridos, a capital libanesa também tem um outro problema, que agora são aproximadamente 300 mil pessoas que simplesmente não têm para onde ir. Ou estão na casa de amigos, de parentes, em alojamentos, porque elas estão desabrigadas. Então, doutor, no meio de tudo isso que está ocorrendo, quando eu visualizo essa situação de confronto nas ruas, como é que o nosso cérebro reage ao ver essa violência?
existe um estado de excitação máxima que acaba sendo necessário para a manutenção da vida dessas pessoas. Então, muito além do que aquele circuito que a gente diz, olha, vai existir uma liberação de adrenalina, a gente deixa preparado para lutar, fugir e suportar, a gente tem um estímulo tônico e crônico de uma coisa que a gente chama de sistema reticular ativador ascendente, que é o responsável por deixar o córtex cerebral, o nosso cérebro, ligado. Então, é uma estrutura complexa, cheia de neurônios, que faz conexão através de inúmeros neurotransmissores, que sobe dessa região do tronco cerebral e, como se fosse a tela de uma televisão, acende todo o nosso cérebro. Então, isso provoca um estado de alerta, um estado de atenção a tudo que está à sua volta, tentando preservar a sua vida a todo custo e as suas ideias e a integridade de quem você gosta a todo custo. Então, é um estado de hiperexcitabilidade de todo o seu cérebro. Isso provoca essa sensação de êxtase e de alerta contínuo. E a gente sabe, né? A médio e longo prazo, isso não é bom, porque você leva as pessoas a uma sensação de exaustão. Existe um motivo para isso acontecer no curto prazo, e aqui a gente está falando que é a manutenção da vida e a manutenção do entendimento de você como indivíduo, mas a médio e longo prazo isso aqui leva a uma situação de estresse crônico, o que é prejudicial para a saúde, tanto para a saúde mental como para a saúde do próprio corpo físico. E um povo nessa situação que já vinha enfrentando uma crise econômica, uma crise de confiança nos governantes, os libaneses, somado a uma Covid-19, agora tem ali gente perdendo parentes, perdendo casas. Na hora de um protesto, essas pessoas, o grito deles, na verdade, é mais que um grito até exigindo alguma coisa, é um grito de desespero, porque são seres humanos passando por uma situação delicada. Então, aquela violência que a gente vê nas ruas é um grito unificado de desespero, né? Pedindo, por favor, nos ajudem. Que muitas vezes acaba até perdendo o propósito exato, porque assim é um sofrimento tão múltiplo e tão complexo que faz com que essa manifestação ela acabe transbordando os limites do que de fato é racional ou não racional. Então fica todo mundo numa situação hiperexcitável, tomando condutas e medidas que muitas vezes elas vão muito além do objetivo de um protesto ou então de uma reivindicação. Uma pergunta agora para a gente poder encerrar, doutor. No meio de um protesto é muito comum a gente ver diferentes posturas. Então pessoas que estão com uma bandeira, estão gritando, mas não necessariamente vão pegar uma pedra, jogar na polícia, cada um. Não estou colocando juízo de valor, a gente está observando ali friamente atitudes. As pessoas têm diferentes maneiras de protestar, ou seja, algumas têm uma tendência de achar que é nessa hora, então, que eu vou colocar para fora a minha energia, colocar para fora o meu grito e escolhem muitas vezes esses momentos de violência? Sim, e acontece algo que a psicologia já descreveu, chamado efeito manada, e isso acaba preocupando um pouco a gente, porque num contexto de muitas pessoas juntas, até a questão do juízo do que é correto ou errado, o que é ético, o que não é ético, acaba mudando. Então, uma pessoa, às vezes, com um comportamento mais violento, mas que possa representar o extravasamento dessa emoção, fazendo sentido para o coletivo, pode implicar em realmente como se fosse uma manada de animais causando destruição de uma forma, assim, inconcebível. Por isso que, assim, a mente humana ela é tão delicada de ser entendida como um indivíduo e quando a gente olha para o social e para o coletivo, ela tem que ser vista de uma forma diferente, com respeito, com carinho e com muita atenção. Ou seja, uma coisa é como o ser humano se comporta individualmente, sozinho, e outra coisa é esse ser humano em grupo. Muito interessante. E é o que gera a preocupação das autoridades, porque o povo unido, quando se rebela, não tem sistema de segurança, não tem governo que dê conta de segurar. Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Obrigado, Elizabeth. Um bom dia para você. Bom dia, Rafael Colombo.